nós ouvimos esse hino, Senhor Jesus nos faz lembrar de que nós não somos nada, Senhor, e que somente a Tua graça tem nos alcançado. Querido Pai, aqui nós estamos uma vez mais para Te agradecer, meu Deus, pela Tua compaixão para com a nossa vida, pela Tua misericórdia para conosco, de ter como enviado a Jesus Cristo para nos redimir das nossas iniquidades, perdoar as nossas transgressões e curar nossas enfermidades. E agradecer também pelo dom que Tu enviou nessa era, Pai, enviado através de um profeta, Pai querido, que pela graça de Deus Tu tenha aberto nossos olhos para receber, Pai, que nossas vidas possam estar sempre debaixo do Teu sangue. Se há alguma coisa errada em nós, alguma incredulidade, alguma falta que temos contigo, algum pecado oculto que Tu possa revelar, Pai, mas que nós possamos, Senhor Jesus, estar com a nossa vida pronta para aquele grande dia onde vamos encontrar contigo nos ares. Pai querido, que nós possamos estar 100% vestidos. E que, Pai, encontra-se aqui na nossa mão o livro de pedido de oração dos Teus filhos. Se há algo aqui que não foi atendido, Pai, que tu use misericórdia. Se há algum pedido aqui no coração de cada um, porque todo crente tem um pedido, Pai. Se Tu disseste que pedir abundância, ó Pai querido, para que o vosso gozo seja completo. Que Tu estenda a Tua mão de misericórdia. Que possa olhar para nós através do sangue de Jesus Cristo. E que toda a atmosfera de Satanás seja desfeita, Pai. E que toda enfermidade seja curada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Irmãos, podem sentar por um instante. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos, né, para ouvir a palavra de Deus. Ontem estivemos ali em São Paulo, né, com nossos irmãos. Hoje não ouvi a mensagem inteira, né, mensagem um pouco grande, mas ouvi 2 horas a mensagem de Deus provando a sua palavra, né? Cada palavra que Deus falou, Ele prova. Amém. Que é aquilo mesmo que Ele disse, né? O que cabe a nós é somente pedir graça para crer, né? Porque ele falou para Jairo que a menina dormia, e quando ele chegou ali, ele encontrou um monte de incrédulos. E ele disse para ele: tire todos esses incrédulos daqui, tire todos, porque junto deles a palavra de Deus não pode se cumprir, né? Mas quando ele encontrou crentes ali que criam, ele provou a palavra dele para Jairo, e a menina acordou, né? Vou falar que se estiver alguém desperto aqui, possa acordar. Se eu estiver desperto, eu posso acordar para saber que Deus cumpre a sua palavra. Então, estou muito alegre com o Senhor Jesus Cristo, que tem provido para nós esse caminho misericordioso. E Ele trouxe para nós através de um profeta, né? Então, que Deus abençoe a todos. Antes de passar aqui para a palavra, eu gostaria de chamar me perdoe a idade, viu? Não repare não, que passou dos 25, é assim mesmo. Dos 25 pela segunda vez, como diz o irmão Branda, né? Eu gostaria de chamar aqui a irmã Letícia, e a irmã Evelyn pede oração pela sua mamãe, que completou mais um ano de vida, né? E é uma honra para nós poder orar por ela, né? Deus continue abençoando nossa irmã com toda a família, né? Com seu esposo, seus 2 filhos, a irmã Evelyn, agora casou, né, irmã? Agora é a senhora Daniel, né? Amém. Deus possa abençoar sempre a vida dos 2, né? Também que mas a mãe, ela sempre é mãe, né? Ela está sempre ali acompanhando a filha ou o filho, né? E orando para que Deus abençoe e dê vitória em tudo. Felicidade dos pais é ver os filhos bem.
né? Creio que nós representamos a Cristo, né? A felicidade de Cristo, eu creio que somos nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, que Ele redimiu com seu sangue precioso. E a nossa alegria é ver sempre os filhos bem. Amém. Se os filhos estão bem, nós estamos bem. Amém, né? Às vezes temos algum problema, mas quando o problema é em nós, parece que não há tanta dificuldade. Mas quando o problema é nos filhos ou em outra pessoa, né? Principalmente um ministro, quando ele vê alguém com problema, parece que a coisa fica complicada. Aí quando é você, você não dá nem ouvido para o diabo. Vira as costas para ele e deixa ele falando sozinho, né? Então uma mãe, o profeta diz que é o maior amor que existe, depois do amor de Deus, né? Então que Deus abençoe nossa irmã cada dia mais. Queria deixar aqui um pedacinho do Salmo 31, do verso 1 até o verso 5 aqui para nossa irmã. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do Teu nome guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Senhor Jesus Cristo, aqui está a nossa preciosa irmã Letícia, meu Deus, ó Pai, esposa do nosso precioso irmão o Nando, juntamente com essa família maravilhosa aqui do nosso irmão Geraldo, que é o patriarca da família, Pai. E eu creio que essa semana eles tiveram uma semana de alegria, porque Deus deu graça para nossa irmã ter mais um ano de vida. E eu creio que o desejo da vida dela é mais de Ti na vida dela. E nós pedimos, Pai, que Tu confirme esse desejo no coração dela e derrame sobre ela a bênção sem medida, juntamente com toda a família, Pai. É o que nós pedimos aqui juntamente com toda a congregação, no nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida da nossa irmã. Amém, Jesus. Deus abençoe, viu? Parabéns, viu, irmã? Parabéns pra você nessa data querida. Amém. Graças a Deus, né? Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé uma vez mais. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no capítulo 7 do livro de Hebreus. Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem Quem é este Melquisedeque? Estava meditando nela, não era o assunto que eu tinha preparado para hoje, mas sentei ali, comecei a ler ela, começou a queimar meu coração. É uma mensagem conhecida, mas deu vontade de falar um pouco dela mais. Hebreus 7, do verso 1 ao 3, o profeta leu. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Inclinamos nossas faces uma vez mais. Querido Senhor Jesus Cristo, Deus rico de misericórdia, nós sabemos, Pai, que Tu disseste através do Teu anjo que a Tua palavra não é de particular interpretação e que o Teu Espírito já interpretou ela para nós através do anjo mensageiro. O que nós temos que fazer é somente crer, Pai, e dizer somente o que o anjo disse. Então, mais uma vez, Pai, que Tu circuncida os nossos lábios, circuncida os nossos corações, os nossos ouvidos da fé, Pai, para que nós possamos estar cada dia, Senhor Jesus Cristo, na Tua santa presença. Ó Pai, caminhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Pois pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós aqui, Pai, que a Tua palavra possa nos abençoar essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Eu estava meditando aqui em outra mensagem, uma mensagem que saiu ali no site, né, no brana.org, que tem como título Olhe. Mas eu cheguei aqui e comecei a ler essa mensagem, quem é este Melquisedeque, e meu coração ficou muito alegre, né, de saber como Deus tem nos dado essa graça de poder ver o programa de Deus, né? Nós somos um povo privilegiado, né, que Deus tem escolhido nessa era. O irmão Brana, ele diz que nós estamos no livro de Apocalipse. Nós estamos no último livro da Bíblia, né? As pessoas falam, faz filme dizendo que o Apocalipse vai vir, né? Mas é porque não crê num profeta, porque o Apocalipse ele já vem se manifestando desde lá do livro dos dias de Paulo, né? Porque Paulo já é um cumprimento do Apocalipse, ele é o mensageiro ali da primeira era da igreja, já mostrado em Apocalipse. Mas aqui nessa era o profeta diz que é o último livro, nós estamos vivendo exatamente nesse livro, e que ele é um livro somente para uma classe especial, né? Ele é um livro somente para a noiva, e somente vão conseguir compreender, né? Vão poder receber a revelação da palavra de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Como estavam conversando ali em São Paulo ontem, né? A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela crerá em toda a palavra. A virginécia, ela não pode crer em toda a palavra, ela nem tem culpa de não crer em toda a palavra, porque o profeta diz que se você crê, o único requisito que eu vejo dentro da mensagem, já vejo as pessoas dizer, para você receber o Espírito Santo você tem que ouvir somente as fitas, para você receber o Espírito Santo você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que pregar, você tem que fazer isso. Mas o profeta não diz isso. O profeta diz: obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao sinal, né? Se você isso tudo faz parte, ouvir fita, pregar, todas essas coisas faz parte, mas o que faz você receber o Espírito Santo é a obediência completa à palavra de Deus, né? E isso a virginécia não pode fazer, obedecer completamente à palavra de Deus, porque se ela obedece completamente, Deus está obrigado a dar o Espírito Santo para ela, porque Deus cumpre a sua palavra, Deus prova a sua palavra. O irmão Brana diz, né, que Jesus, quando ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você obedece a palavra de Deus, então Deus está obrigado a te dar o Espírito Santo, né? Então a virginécia nem tem culpa, ela vai sempre estar descrendo disso, descrendo daquilo, né? Teve um irmão me perguntou se eu cria que somente ia ser salvo aqueles que creem no retorno do profeta. Eu disse para ele: irmão, eu não creio, eu creio que muitos que professam que creem no retorno do profeta não estarão lá, porque o que vai colocar você lá é você ser cheio do Espírito Santo. Você crer no retorno do profeta faz parte da mensagem, porque a ressurreição trará os mortos de volta à terra novamente, né? Mas isso não quer dizer que você estará lá só porque você crê nisso. Você estará lá porque você obedeceu e viveu essa mensagem, e você crê em toda a palavra de Deus, né? Então as pessoas às vezes confundem: você tem que fazer isso para ser noiva, você tem que fazer, você não tem que fazer nada, você tem que ser visto antes da fundação do mundo. E isso que você faz é porque Deus te deu graça para você fazer, né? Então oxalá que cada um de nós, agora eu creio que uma pessoa, como eu disse, e o irmão Brana confirmou hoje na mensagem, né? Uma pessoa que sai da liderança do mensageiro, eu não creio que ela saia parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Brana disse aqui na mensagem, eu até marquei aqui, não ia ler não, mas vou ler, no parágrafo 94 aqui da mensagem, provando a sua palavra, o profeta disse assim: ele fez naquela era justamente como ele fez em todas as eras, e como ele fará, justamente como ele prometeu fazer. Deus promete alguma coisa, então ele vem e prova que a sua palavra é correta. Todos que creram na mensagem daquela era, aceitaram e foram salvos. Assim será em qualquer era. Todos que não criam na mensagem e no mensageiro
pereciam. Então não tem separação, você não pode separar a mensagem do mensageiro, porque esses dois são um, né? Você jamais poderá separar isso. Se você observou aqueles que ouviram a mensagem ali no parágrafo 158, né? Não ia passar aqui, mas já que estou nela, o irmão Brana disse aqui: ele está ensinando você a tentar duvidar dela. Quem está ensinando? Satanás. Está ensinando as pessoas a tentar duvidar da palavra de Deus. E vocês que estão sentados aqui mesmo, agora, se quiserem que cite seus nomes, tem sido Satanás, tem procurado faz tempo conseguir que vocês duvidem de mim, né? Então o que Satanás procura fazer? Fazer as pessoas duvidar do mensageiro, fazer as pessoas descrer do mensageiro, fazer as pessoas tirar o mensageiro de cena. Então quando ele consegue isso, ele já pegou as pessoas, da mesma forma que ele pegou Eva, quando Eva descreu da palavra de Deus ali naquele dia. Então por isso que nós sempre aqui nós estamos levando as pessoas para o mensageiro, porque quando a pessoa descrê do mensageiro, então Deus, né, não está mais obrigado com ela, porque ele disse que aquele que crê no enviado, aquele que recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Então Deus é o que tem nos sustentado e nos dado graça, né? Agora vamos aqui entrar na mensagem. Quem é este Melquisedeque? O profeta diz: agora nos damos conta que essa pessoa não tinha pai nem tinha mãe, não tinha princípio de dias ou final de vida, era Deus em morfe, né? Voltando só um pouquinho, né, para concluir o assunto, né? Foi falado sobre o retorno ali, nós estávamos conversando, não foi depois daquele assunto, né? Estávamos falando sobre isso, né? E aí ele foi perguntado se eu cria somente que era noivo aqueles que creem na ressurreição isolada. Aí eu disse: irmão, nem eu creio na ressurreição isolada. Eu creio que haverá uma ressurreição, né? E eu creio que o irmão Brana será o primeiro da ressurreição. Amém. Porém, aqueles que morreram nessa era vão ressuscitar junto com o profeta. Amém. Né? Porém, eu creio que o irmão Brana sozinho virá para o nosso meio. Porque quando Jesus partiu, lá no capítulo 1 do livro de Atos, os irmãos podem observar ali, e quando Jesus ressuscitou, todos os santos do Velho Testamento ressuscitaram com ele, mas somente ele veio para dar instruções para os discípulos. Os outros ficaram em algum lugar, em alguma dimensão ali. E o irmão Brana disse, né, em algumas mensagens por aí, o profeta diz, né, que quando o concílio ecumênico trouxe aquele aperto, ele disse: esse é o motivo que eu retorno para o vosso meio. Ele não disse que virá todos os mortos para o nosso meio. Ele disse: eu retorno para o vosso meio. Então eu creio nisso pela graça de Deus, né? Mas você tem que observar aquilo que o profeta ensina. Então agora o mundo, a palavra grega significa mudar. Foi usado o mesmo mudando-se em morfe de uma pessoa. A palavra grega ali em morfe significa foi tomada do ato de teatro, que uma pessoa está mudando sua máscara para fazer algum outro caráter. Agora, como na escola recentemente, Rebeca, pouco antes que graduasse, eles tiveram uma obra de teatro de Shakespeare, e um jovem teve que mudar sua roupa várias vezes, porque ele desempenhou 2 ou 3 diferentes papéis, porém a mesma pessoa. Ele saiu uma vez, ele era um vilão. Quando ele saiu a seguinte vez, ele era outro personagem. Agora a palavra grega emorfe significa que ele mudou sua máscara, né? O irmão Brana vai entrar aqui para mostrar o que é a palavra emorfe, né? Que Deus ele veio emorfe desde Gênesis. Deus muitas vezes, como nós às vezes conversamos, Deus muitas vezes criou corpo para ele vir falar com o ser humano. Deus criou um corpo para falar com Abraão. Ele comeu carne com Abraão.
Ele comeu bolo com Abraão. Ali ele estava num corpo de carne igual esse, feito do pó da terra. Mas quando ele terminou a sua obra, ali o profeta disse que aquele corpo voltou para o pó e ele voltou a ser o que ele era. Deus criou um corpo para falar com Josué. Quando ele desceu para falar com Josué, Josué sacou a espada e viu aquele homem e disse para ele: tu és um dos nossos ou tu és contra nós? E Deus disse para ele: eu venho da presença dos Deus Todo-Poderoso. E Josué inclinou por terra, e ali então Deus, eu creio que falou com Josué através daquele corpo, e aquele corpo era Deus, porque um profeta jamais vai se inclinar para algo que não seja Deus, ele só adora a Deus, nós sabemos disso. Então várias vezes Deus criou um corpo para lutar com Jacó, então Deus é um Deus amorfo, Ele vai mudando de forma. Ele era Deus sobre nós no Velho Testamento, na coluna de fogo. Ele era Deus conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora Ele é Deus em nós na pessoa do Espírito Santo, sempre mudando de forma, mas é o mesmo Deus fazendo o seu programa. A Bíblia diz: há um Deus, não três. Porém assim é como vocês não podiam corrigir isso e ter três deuses. Vocês nunca verão isso, vocês nunca venderão isso a um judeu. Observe como a escultura, ele a esconde como uma máscara sobre ela. Isso é o que Deus tem feito a essa era, tem estado escondida. Todas essas coisas têm estado escondidas e devem ser reveladas nessa era. Agora a Bíblia diz que serão reveladas nos últimos tempos. É como um escultor dirigindo sua peça de trabalho, toda coberta até o tempo em que tire a máscara dela. E ali está. Isso é o que a Bíblia tem sido. Tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta, tem estado escondida desde a fundação do mundo. Isso é o sétuplo mistério. E Deus prometeu neste dia, na era da igreja de Laodiceia, que Ele tiraria a máscara de toda coisa e poderíamos vê-lo. Que coisa mais gloriosa! Que coisa mais gloriosa, Nós somos um povo pequeno, somos um povo desprezado pelos outros, mas nós conhecemos o segredo de Deus. Deus disse para vós outros, eu falo por parábola, mas para vós eu dou a conhecer o reino de Deus. Deus em morfe, escondido na coluna de fogo. Deus em morfe, um homem chamado Jesus. Deus em morfe, sua igreja. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, a condescendência de Deus. Maneira que Deus queria se tornar carne, lá antes do princípio eterno. Depois Ele criou um corpo, que o Mombrana chama de teofania, e Ele veio e morou naquele corpo. Ele estava descendo, mas Ele não podia ainda vir falar conosco na teofania. Então Ele criou um corpo no ventre de Maria, e ali Ele morou naquele corpo, e a Bíblia diz que nele habitava toda a plenitude da divindade. Não existia nada fora de Jesus Cristo que não fosse Deus. Agora logo desceu, ali em cima santo, ninguém podia tocar a Ele. Ele se assentou sobre o monte, e até mesmo se um animal tocasse nele, tinha que morrer. E logo Deus desceu e mudou sua tenda. Desceu e viveu conosco e chegou a ser um de nós. E nós o apalpamos, diz a Bíblia. Em 1 Timóteo 3,16, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade, porque Deus foi manifesto em carne, apalpado com mão. Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou. Ele era um de nós, formoso, tipificado na Bíblia. Ele era Deus, Quando João estava recostado ali no ombro dele, dormindo sossegado, João estava dormindo no seio de Deus. João diz, por isso que ele diz, podemos apalpá-lo. O verbo da vida, se fez carne, morou na pessoa de Jesus Cristo, e ele podia apalpar e dizer que aquele verbo era Deus. Aquela carne que ele estava apalpando era a carne de Deus. Esse foi Deus sobre nós, Deus conosco, e agora é Deus em nós. O Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e chegou a ser carne e morreu a morte em Cristo, de maneira que Ele pudesse limpar a igreja para poder entrar nela.
para ter companheirismo. Deus ama o companheirismo, né? Deus ama ter companheirismo conosco. Por isso que o profeta diz que a primeira unidade que nós temos que restaurar é a nossa com Deus, porque Ele quer ter companheirismo conosco, mas às vezes nós não queremos ter companheirismo com Ele. Para isso é que Ele fez ao homem a primeira vez, é para ter companheirismo. Deus mora só com os querubins. Agora observe, Ele fez ao homem e o homem caiu, assim que Ele desceu e redimiu ao homem, porque Deus ama ser adorado. A mesma palavra Deus significa objeto de adoração. É isso que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações. Esse é o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que nós ouvimos ali na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, que estava ali brincando com a eternidade, né? Ali naqueles dias, que disse: haja luz, e ali estava aquele mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele é o mesmo que vinha nesse dia, que vem nesse dia, né? Para nos transformar nosso coração. O único que pode transformar nosso coração é Deus. Não existe pregador, não existe ninguém que pode transformar nosso coração. É Deus que transforma nosso coração. O que nós podemos fazer é somente pregar a palavra. Por isso que diz o irmão Branham, ele disse: Senhor, o que eu posso fazer é pregar a palavra, mas cuidar da semente eleita, isso cabe a ti. Porque só Deus sabe quem é eleito e quem não é. Nós não sabemos. Nós sabemos que Adão, aqui lá no princípio, ele perdeu o livro, porque ele tinha o livro na mão, mas ele perdeu o livro para Satanás, na troca ali com Satanás, e Deus não podia deixar aquele livro cair na mão de Satanás. Deus tomou aquele livro de volta, né? Mas nessa era, o irmão Branham diz na mensagem, a brecha que ele entregou esse livro, abriu o livro e entregou ao sétimo anjo. Então, meus irmãos, que mensagem nós temos, que coisa maravilhosa. Leia a mensagem, a brecha entre as eras e os selos, que você vai ver o irmão Branham formando esse quadro para nós. Agora, no princípio, Deus habitava só com seus atributos. Como falei disso essa manhã, esses são seus pensamentos. Não havia ninguém, somente Deus só, porém Ele tinha pensamentos, né? Esse assunto era bom usar o quadro, para que as pessoas compreendessem bem. Assim como um grande arquiteto pode trazer em sua mente e desenhar o que ele pensa, que é o que ele vai construir, criar. Agora ele não pode criar, ele pode tomar algo que tem sido criado e fazê-lo em uma forma diferente, porque Deus é a única maneira, o único que pode criar. Porém ele forma em sua mente o que ele vai fazer, e esses são os pensamentos, seus pensamentos. Esses são seus desejos. Agora é um pensamento e logo ele o fala. E é uma palavra então. Uma palavra, né? Nós sabemos que nós estávamos na mente de Deus através de um pensamento. E o irmão Branham disse que esse pensamento era a semente. Essa semente chegou a ser a alma, né? E o que nós vemos é a alma, nosso pensamento, a palavra que vem de Deus, que nós somos a palavra, é a alma que está em nós. O que faz receber a palavra de Deus é a sua alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse homem não é esse homem exterior. Esse homem exterior tem desejo das coisas desse mundo, mas o homem interior, que é a sua alma, se ele veio de Deus, ele tem desejo das coisas de Deus. Um pensamento, quando é expressado, é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra. Primeiro era um pensamento, depois ele expressou, então se tornou uma palavra. Porém tem que ser um pensamento primeiro. Assim que são os atributos de Deus, logo chega a ser um pensamento e logo uma palavra. Observe, aqueles que têm essa noite vida eterna, estava com ele nele em seu pensamento antes que houvesse uma vez um anjo, estrela, querubim ou alguma outra coisa. Isso é eterno. E se você tem vida eterna, você sempre foi, não seu ser aqui, porém a aparência, a forma que o Deus infinito, aí tem a reticência, né? Não é a vida eterna, não é esse corpo seu, mas vida eterna é a palavra que está dentro de você. E esse corpo vai receber um corpo eterno, né? Agora esse corpo feito do pó, ele tem que cair por terra, ele tem que perecer.
Mombrana diz que no rapto, aqueles que estão mortos, né, a teofania vem e pega o corpo. Eu estou falando porque não vai dar tempo de chegar lá, mas no fim. Eu ia deixar o Mombrana explicar para nós. Quando no rapto, quando a pessoa vem, né, os mortos que ressuscitam, aquela teofania vem e recolhe esse corpo terrestre, né, e ele ressuscita num corpo glorificado. E aqueles que vão sem ver a morte, eles sobem e recebem a teofania nos ares, e ali eles são glorificados, né? E juntos iremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. A teofania desce e esse corpo sobe, aqueles que irão no rapto, né? Mas esse corpo tem que ser mudado. Nós não podemos chegar na presença de Deus com esse corpo de pecado, porque esse corpo está ordenado a perecer. E se ele não é infinito, ele não é Deus, né? A pessoa tem vida eterna se ela estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. O que Jesus Cristo fez veio para redimir aqueles que ele viu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus conhece os seus. Qual pai que não conhece seu filho? Né? A não ser que seja um pai que não vala uma boa bala limpa, como diz o profeta, mas todo verdadeiro pai, ele conhece seu filho. Ele sabe até o andar dele no chão, ele sabe quem é que está chegando, qual deles que está chegando. Ele não é Deus, ele não é infinito. Nós somos finito, ele é infinito e ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não é, então ele não pode ser Deus. Sabe todas as coisas, todos os lugares devido à sua onipresença. Onisciente o faz a ele onipresente. Ele é um ser, ele não é como o vento. Ele é um ser e ele mora em uma casa, porém sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz a ele onipresente, porque ele sabe todas as coisas que estão sucedendo. Cada palavra que ele pronunciou nessa Bíblia, meu irmão, minha irmã, você vai ver ela se materializando no decorrer das eras. E nessa era o profeta diz que é a maior era profética que nós vivemos, porque todas as profecias hoje estão se cumprindo, né? Você vê no lado da ciência, como a ciência se multiplica. Você vê as coisas, como eu disse ali em São Paulo, nem a Rússia não era muito falada, mas o profeta já mostrou que ela viria crescendo, que ela seria o cabeça do comunismo, né? A China não se ouvia falar nela, porém o profeta já mostrou que ela era cortina de bambu, e olha o que é a China. Quer dizer, toda a palavra de Deus vai colocando-se, posicionando no seu lugar, né? Como o irmão Brana disse hoje, ele prometeu que vai ter uma noiva virgem pura para o arrebatamento, e ele vai provar a sua palavra. Oxalá que cada um de nós esteja ali, porque ele vai provar a sua palavra. Um dia desses ele falou que esse mundo vai explodir em fogo, ele vai provar a sua palavra. Nada vai ficar sem que ele prove, né? Não pode haver uma pulga que pisque seus olhos sem que ele o saiba. Você já pensou isso? Né? Cada vez que uma pulga, né? Como eu perguntei aqui para o irmão Daniel uma vez, eu achei até bonita a resposta dele, né? Você já viu uma pulga pescar? Ele disse, eu não vejo nem ela direito. Você não consegue nem ver a pulga direito. Como é que você vai saber quantas vezes ela pisca? Mas Deus sabe, que Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele sabe quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça. Por isso que Ele disse, não vai perder nenhum. Está tudo contado, eu vou voltar tudo Ele lá, mas para isso você tem que crer nele 100%, né? Crer em toda a palavra de Deus. Não pode haver uma pulga que pisque seus olhos sem que ele o saiba. E ele o sabia antes que houvesse o mundo. Quantas vezes pestanejaria seus olhos? Oh, quanto sebo tinha nela, antes que houvesse uma vez o mundo. Ele é infinito. Nós não podemos compreendê-lo em nossas mentes, porém esse é o Deus infinito. Às vezes eu vejo as pessoas querendo explicar a Deus, quando Deus diz algo você não quer explicar, você queira somente crer, né? Se Deus diz que esse mundo jaz no maligno, não quer explicar, mas é por causa de fulano, por causa de ciclano, por isso, por aquilo, não é por causa de nada disso, é porque a palavra de Deus cumpre o que ela falou.
Né? O irmão estava comentando conosco ali em São Paulo ontem, de um irmão que anda tirando gente dos lugares por aí. O irmão, eu falei para ele, irmão, não é ele que é culpado, culpados são aqueles que saem, que vão atrás dele. Eles são tão culpados quanto o outro. Se ele for num lugar onde as pessoas estão enamoradas do Senhor Jesus Cristo, né, onde crê que eles estão recebendo a palavra de Deus, eu duvido que ele vai levar alguém. O que acontece é que as pessoas às vezes já estão com algumas concupiscências dentro delas, aí chega um e fala umas palavras que agradam, às vezes já está sabendo que o problema está acontecendo naquela igreja, ele já vai lá para trazer mais problema. Satanás leva ele lá para trazer mais problema, e as pessoas que estão lá então dão ouvido para aquilo e saem. Mas ele nem é culpado, porque o profeta Tiago, o apóstolo Tiago, disse que nós somos tentados pelas próprias concupiscências que estão dentro de nós. Né? Se um homem ele é um cobiçador de mulher, e Deus limpa o coração dele, ele pode andar pela rua, ele nem vê mais as mulheres, porque aquilo saiu do coração dele. Se ele é um cachaceiro, gosta de beber cachaça, ele passa na presença de um bar, ele nunca vai ter sentir desejo mais, porque Deus limpou ele. Mas se ele tem desejo, é porque aquilo ainda está dentro dele. Eu falo, eu fui tentado. Não foi tentado porque a concupiscência está dentro dele, está dentro de nós. Então nós precisamos de pedir para Deus uma libertação total, né? Que Ele nos liberte de toda a incredulidade. Que nessa mensagem o irmão Brana diz que Deus é um segregador, né? Tem alguns pão diário que já saiu aí, o irmão Brana dizendo que Deus procura homens que segreguem. A segregação é pela palavra, né? Ele não procura misturadores. Porque quando junta misturador atrai muito incrédulo, traz um monte de tranqueirice dentro. Mas a palavra de Deus faz a segregação. A irmã Brana diz, Deus é um segregador, e seus filhos são segregador também. Não segregador de raça, de cor, disso ou daquilo, mas segregador de espíritos errados, né? E recordem, vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que vocês eram, vocês estavam em seu pensamento no princípio, né? Estava em seu pensamento no princípio. Eu vejo às vezes até lá em casa, né? Os homens nem tanto, mas a mulher fala, eu queria que o meu cabelo fosse assim, queria que o meu cabelo fosse daquele jeito, mas o que Deus viu antes da fundação do mundo foi isso. Né? Você esteja sempre satisfeito com o que Deus fez. As pessoas não são às vezes satisfeitas e coloca substituto. Rapaz, o substituto às vezes até melhora a pessoa um pouquinho, mas vai passando o tempo, aquilo vai ficando horrível, vai ficando cada vez pior, né? Coloca coisa para esticar a ruga, coloca coisa para isso, coloca coisa para aquilo, mas a hora que tira a ruga fica pior ainda, porque esticou, a hora que ela murcha mais ainda. Fica horrível, deixa a pessoa ser original. As coisas é natural, né? A pessoa perder o cabelo é natural, a pessoa ter ruga é natural, faz parte da vida, mas haverá um corpo novo para aqueles que creem. É esse que eu estou procurando um dia encontrar, né? O irmão Brana disse que ele não desejava um seguro, né? Ele desejava um seguro de vida, porque ele desejava assim que não importava como entraria ali naquela sepultura, ele se importava como ele sairia de lá. E assim sou eu, meu desejo é sair de lá. Se Deus me viu entrando ali um dia, não indo no rapto, eu quero saber como é que eu vou sair de lá, e eu creio que eu vou sair de lá, porque eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus. Nada contra seguro, meus filhos estão vendendo agora, nada contra, não, faz parte, negócio, ai do mundo se não tivesse essas coisas, né? Mas irmão, se você vender seguro para o irmão Brana, você ia perder tempo, né? E eu sou um filho do irmão Brana, pela graça de Deus, mas eu desejo que eles trabalhem e Deus os abençoe, porque todo mundo precisa ganhar seu pão, né? Ninguém vai viver com o pai a vida inteira, cada um de nós temos que procurar nossos afazeres. E recordem vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que vocês eram, vocês estavam em seu pensamento no princípio.
E o único que vocês são, a expressão, a palavra. Depois de que ele pensou, ele falou, e aqui estão vocês. Se não é assim, se vocês não estavam em seu pensamento, não há maneira absolutamente que vocês estejam ali alguma vez, porque ele é o que dá vida eterna. Recordem, vocês, como lemos a Escritura, não depende do que quer ou do que corre, porém de Deus. E para que sua predestinação permanecesse fiel, ele podia escolher antes de qualquer tempo, a quem Deus é soberano em sua escolha. Sabiam vocês isso? Deus é soberano. Quem estava lá atrás para dizer uma melhor maneira de fazer o mundo? Quem se atreveria a dizer que ele estava dirigindo mal o seu negócio? Quem se atreveria? Hoje você olha no mundo e vê a condição do mundo, mas o que Deus viu foi essa condição do mundo. Até mesmo a palavra em si mesma é soberana. Até mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quer revelar. O profeta diz que tem duas pessoas sentadas, um do lado da outra, estão ouvindo a mesma mensagem, ele está revelando para um e não está revelando para o outro. O sujeito chegou dois foram ouvir, né? O Billy Paul fala isso. Dois foram ouvir o profeta, e depois que ouviu, o profeta sempre trazendo umas mensagens cortantes, mensagem dura. Ele falou ontem para nós ali em São Paulo que o Elias dessa era, ele veio para fazer em pedaço todo o sistema do homem. Ele veio para quebrar tudo. Ele veio para cortar tudo, assim como Elias do passado. E eu creio que Elias terá algo na ressurreição. Eu creio nisso de todo o meu coração, porque até onde eu conheço das Escrituras, a primeira vez que foi ressuscitada uma pessoa na Bíblia foi através de Elias. Foi depois através de Eliseu. Esse espírito é um espírito que gosta de ressuscitar os outros. É um espírito que o Mombrana diz que é o espírito de Cristo, que estava em Elias. Então esses dois homens estavam ali, o Mombrana ouvindo o irmão Brana então trouxe aquela mensagem dura, mostrando que as denominações são uns galinheiros e que ali só vai abutre. E o outro ficou revoltado com aquilo, porque ele pertencia a uma denominação. Mas o irmão Brana também disse que as águias comiam o alimento fresco que descia do céu. Aí o sujeito chegou no outro e falou: eu não vou mais ouvir aquele homem, ele me chamou de abutre. Aí o outro virou para ele e disse: engraçado, irmão, ele me chamou de águia. Então depende do que está dentro de você, depende do que está dentro de mim. Por isso que eu disse a princípio que os espíritos estão dentro da pessoa. As palavras que são faladas manifestam o espírito. A pessoa chega num determinado lugar, ele fala alguma coisa, e se tem algum espírito que aceita aquilo, ele se manifesta. Mas se não tem, dá logo uma chibatada nele, ele vai embora. Como saiu daqui desculpa a expressão, com o rabinho entre as pernas. Até mesmo a palavra em si mesma é soberana. Até mesmo a revelação em si, assim é como as pessoas enfatizam as coisas e se precipita e ataca coisas não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Ele não tem que perguntar para ninguém se está certo ou está errado. Ele é soberano em suas obras. Agora encontramos a Ele no princípio, seus atributos, e agora vocês estavam com Ele. Então é quando o livro da vida aparece. Quando você estava lá, quero ler uma partezinha aqui da mensagem, eu marquei aqui. A mensagem A Brecha, é lindo demais. Eu já estava lendo essa parte, já estava quase mudando de novo a mensagem. E cada mensagem que você lê do irmão Brana é uma doçura. Agora, olha que coisa. Agora o título, a mensagem A Brecha entre as eras e os selos, parágrafo 116. Agora o título de propriedade perdido está agora nas mãos do dono original, o Deus Todo-Poderoso. O título de propriedade da terra, da vida eterna, quando Adão o perdeu, quer dizer, estava na mão de Adão, porque quem era para trazer os filhos de Deus era Adão, mas ele perdeu, porque ele ouviu a Satanás em vez de ouvir a Deus, ele ouviu a sua esposa. E quando Adão o perdeu, então as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo.
de modo que retornou ao seu dono original. Voltou para Deus. Satanás queria pegar o título, mas ele não podia com as mãos imundas dele. Então voltou para Deus. E lá está ele assentado no trono, com ele na mão, o título de propriedade. O irmão Brana bate palma 2 vezes. Oh, isso me faz sentir religioso. Imagina um homem igual o irmão Brana vendo aquele quadro, vendo a revelação disso fresquinho, o que não fazia no coração de um homem daquele. Se a gente já fica alegre, imagine ele. Oh, o título de propriedade da vida eterna. Título registrado de propriedade da vida eterna. Quando Adão o perdeu em troca de sabedoria, ao invés de fé, ele retornou às mãos do dono, o Deus Todo-Poderoso. Que grande coisa, né? Em vez de ficar somente de crer na palavra pela fé, Deus disse e está encerrado o assunto. Mas não, queria sabedoria. Não, isso foi lá para aquele tempo. O irmão Brana falou isso naqueles dias. Isso agora é outro dia. Não, Senhor, o que o profeta falou vale para nós até enquanto estiver essa era em ação. O irmão Brana diz nos dias da voz do 7º anjo, diz dias. Nos dias, não disse no dia singular, diz dias. Enquanto existir uma era, a voz do 7º anjo é que vai estar comandando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Oh, muito bem esperado, muito bem esperado. O que ele está fazendo? Nas mãos de Deus, esperando por reivindicações de redenção. Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia o Redentor há de tomá-lo de volta. Está vendo onde estamos chegando agora? Observaremos esse indivíduo assentado no trono, esperando por reivindicação de sua redenção. Oh, o que este livro de redenção, este título de propriedade, título registrado de propriedade. O irmão diz registrado. O que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até sua origem. Deus veio investigando tudo e foi buscando, trazendo tudo até a sua origem. Como aquela pequena gota de tinta essa manhã. Quando ela cai naquele cloro, ela volta às suas origens. E quando o pecado é confessado, cai no sangue de Jesus Cristo. Oh, que coisa! Produz um registro voltando direto ao Criador. Você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ó, que coisa! Quando você comete uma falha, meu irmão, quando você comete algo que desagrada a Deus, não se preocupe não, confesse aquilo, né? E aquilo é levado através do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? É levado até o dono original, entregue para Ele novamente, e você sai mais alvo do que a neve na presença de Deus, né? O Brana diz que Deus ama um coração que se arrepende, ama um coração que está desejoso de levantar e caminhar de novo. A redenção dela significa a posse legal e absoluta de tudo que foi perdido por Adão e Eva. Oh, que coisa! Oh, o que isso deveria causar é um cristão que nasceu de novo. Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade de vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Tudo que Adão e Eva perdeu, nós possuímos. Adão e Eva perdeu a vida eterna, nós temos vida eterna. Porque já temos Jesus Cristo no nosso coração. Falar, mas você vai morrer, não interessa, mas dentro de nós temos vida eterna. Irmão Brana diz que você me está vendo aqui, você não está vendo William Brana, você está vendo a casa em que William Brana mora. Esse corpo é somente a casa onde nós moramos, né? Mas a vida eterna mora dentro de nós, e quando esse corpo se desfizer, nós temos outro, onde nós vamos morar eternamente. Significa que você, quem me diz disso, irmão? A posse desse título. Adão não podia preencher os requisitos de redenção. Depois que ele descobriu que a perdeu, ele tinha pecado e se separado de Deus, né? O que faz a pessoa se separar de Deus é pecado, e pecado é incredulidade.
né? A pessoa não vai para o inferno porque ela cometeu falha, porque ela pecou, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Ela vai para o inferno porque ela é uma incrédula. Ela não crê naquele sacrifício ali na cruz do Calvário. Ele simplesmente não podia fazê-lo porque ele próprio necessitava de redenção. Assim ele não podia fazê-lo. Mas a lei exigia um parente. Era o parente redentor. Vamos caminhar aqui só mais um pouquinho. Misericórdia. E veio desde Adão. Agora nós verificamos onde está o livro agora? Com seu dono original, porque foi cedido por um filho, o primeiro filho de Deus numa raça humana. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disso, ao invés da palavra de Deus. Veja, a mesma coisa que Adão fez, abriu mão de seu direito, e quando fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram, está vendo? Retornou diretamente ao detentor original. E João, no espírito de pé ali em cima no céu, ele acaba de ser arrebatado nessa hora, das eras da igreja. Veja, viu as eras da igreja, então ele foi arrebatado. No capítulo 4 ele disse: sobe aqui e te mostrareis as coisas que virão. E ele viu um assentado sobre o trono, com este livro na mão, na sua destra. Pense nisso. E então nesse livro estava um título de propriedade de redenção e estava selado com 7 selos, né? Eu não vou continuar aqui porque quem sabe um dia nós falaremos sobre esse assunto um pouco mais, né? Mas é um assunto maravilhoso. Nós encontramos que ali aquele título de propriedade estava ali na mão daquele dono original. E o irmão Brana, mais para frente, ele mostra aqui que o título foi aberto por Jesus, aquele livro, que todo o programa de redenção estava naqueles 7 selos. Todos os nomes dos redimidos estavam ali naqueles selos. Oxalá que cada um de nós esteja com o nosso nome ali. Então vamos continuando aqui, porque eu creio que também que isso faz parte da mensagem. Aqui quem é esse Melquisedeque? Porque nós somos redimidos através dessa oferta que Deus fez por nós. Quem estava lá? Ainda a mesma palavra em si mesma é soberana. Até mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem quer. Agora leamos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A besta que vem sobre a terra nesses últimos dias enganará todas as pessoas na terra cujos nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro antes do princípio do mundo. Pense, antes que Jesus nascesse, 4.000 anos antes de que ele viesse à terra, vários milhões de anos antes de que ele viesse à terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelo pecado do mundo. O livro da vida foi feito, seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia, vem? Seu nome foi ordenado por Deus, posto no livro antes da fundação do mundo. Agora observe, vou pular aqui um pouquinho. Seus atributos. Então o atributo primeiro era Deus, o pensamento. O atributo mesmo, todo em um, sem ser expressado, né? Tudo estava em Deus, lá no princípio. Então quando ele o expressou secundariamente, ele chegou a ser a palavra, que é o Logos. E então a palavra foi feita carne, na pessoa de Jesus Cristo, e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 1, observe. No princípio, porém antes o eterno. Observe, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou era a palavra. Se você for lá em Gênesis 1, você vai ver que ele começou no princípio, era o verbo. Ali era a palavra, o corpo palavra de Deus, a teofania, mas antes do princípio era o eterno. Porém antes que fosse a palavra era atributo, um pensamento. Então foi expressado, no princípio era a expressão. Agora estamos chegando onde está Melquisedeque, essa pessoa misteriosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E
logo o Verbo chegou a ser carne e habitou entre nós. Retenha isso ali agora, firme, observe. Seu primeiro ser era Espírito, Deus sobrenatural, o grande eterno. Segundo, ele começou a formar-se para a carne em uma teofania. É chamada a palavra, um corpo. Este, então, é o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Se chamava Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora chegaremos a isso e o provaremos em um minuto, se o Senhor quiser. Ele era a palavra. Uma teofania é algo que vocês não poderiam ver. Poderia estar aqui agora mesmo, todavia vocês não podem vê-la. Sabia que o Mombrana disse que a sexta dimensão é aqui mesmo? Mombrana disse. Só que é uma velocidade tão grande que você não consegue captar nada. Um vidente, o Mombrana, ele conseguia, porque ele vinha com os dois sentidos ligados. Então ele entrava naquela dimensão e saía dessa dimensão. Por isso que ele disse aqui, eu creio que numa mensagem que nós falamos esse dia, de vez em quando eu dou uma olhadinha ali para ver onde estão aqueles que partiram. De vez em quando eu entro ali naquela velocidade e dou uma olhadinha. Quando Felipe entrou nessa velocidade. Ele entrou e foi de uma cidade para outra. Uns creem que ele entrou na sexta dimensão, mas ele entrou numa avenida que foi num piscar de olhos, ele estava lá na outra cidade. Creio que foi através da quarta dimensão. Uma teofania é algo que vocês não poderiam ver. Assim como uma televisão, isso está em outra dimensão. Televisão. Pessoas estão movendo através desse quarto agora, cantando, há cores também. Porém o olho somente está sujeito aos 5 sentidos. Esses olhos nossos, esses 5 sentidos nossos só estão sujeitos às coisas visíveis. Por isso que a fé, ela não olha para as coisas visíveis, porque a fé é sobrenatural. Aquele que tem uma fé genuína, ele tem uma fé sobrenatural. Mombrana disse hoje na mensagem de manhã, ele disse: se o médico diz algo para você, não interessa o que o médico disse, fique com a palavra de Deus. Graças a Deus pelo médico, Deus tem dado graça, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos cura de todo pecado e de toda enfermidade. Então vai de onde está a sua fé, na palavra do médico ou na palavra de Deus. Amém. Porém, há outra dimensão que pode ser vista por meio de uma transformação, por meio da televisão. Agora a televisão não manufatura uma imagem. Uma televisão somente a canaliza em um círculo, e logo a tela da televisão a capta. Porém, a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. Mas a promessa da ciência se multiplicar era para esses dias. Adão não pôde ter a televisão ali, porém a imagem está ali para começar. Quando Elias estava aqui, ele sentou no Monte Carmelo, a televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Porém, apenas agora o estão descobrindo. Eles não haveriam crido lá atrás. Você estaria louco para haver dito algo assim. Porém, agora tem chegado a ser uma realidade. E assim é que Cristo está aqui, os anjos de Deus estão aqui. Eu creio que os anjos de Deus estão aqui, eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu vejo, tem uma coisa que para mim é horrível, essa tal de inteligência artificial, sabe? Eu vejo os povos colocando esses videozinhos, fazendo do irmão Brana um robozinho, rapaz, isso me dá nojo, sabe? Deus me guarde dessas coisas. O irmão Brana, eu creio que detestaria isso, porque ele diz que odeia as coisas artificiais. E algum dia o grande milênio que há de vir simplesmente será mais real que a televisão ou alguma outra coisa, porque estão aqui. Ele se revela em sua grande forma do que ele afirmou, à medida que ele se emorfe em seus servos e se prova ele mesmo. Agora aqui está ele na forma do Espírito, e logo ele vem na forma
em Morfe. Agora ele apareceu a Abraão em Morfe. Quando Abraão regressava da matança dos reis, aí chegou Melquisedeque e falou com ele, né? Creio que ele criou um corpo também ali para falar com Abraão, né? E outro dia no jornal, isso aqui é maravilhoso. Outro dia no jornal, é uma pena que não dá para caminhar muito tempo. Eu estava no jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo onde houve uma mulher que ia dirigindo pela rua, pela rodovia, e eu creio como a 40 ou 50 milhas por hora, né, 64, 80 km por hora, e ela chegou, ela bateu em um ancião que estava vestido com um casaco. Ela gritou e parou o carro, o jogou para cima nos ares, e ali fora em pleno deserto, e ela regressou correndo para achar, e ele não estava ali. Assim que fez ela, algumas pessoas detrás dela o viram suceder, viram o ancião voar nos ares e seu casaco dando voltas. Assim que eles regressaram correndo para averiguar, eles não puderam encontrar ao homem em nenhuma parte. Chamaram o corpo de polícia, a polícia chegou e examinaram o lugar, não havia ninguém ali. Bom, cada um deles testificou, o carro vacilou e bateu no homem, e ele levantou, e foi jogado para os ares, e todos o viram. Testemunha, dois ou três carros cheios deles viram suceder e se deram conta, vieram a se dar conta que há uns 5 anos houve um ancião que estava com um sobretudo e que foi atropelado e morto naquele mesmo lugar. Que coisa terrível, né? Um velho, estava velho, com certeza não era um cristão. Porque se fosse um cristão, ele não estava velho, né? Um cristão, quando morre, ele está num corpo novinho, que não vem mais aqui, porque o sangue de Jesus Cristo não permite isso, né? Quando você vê uma médium, o profeta explica isso na mensagem de demonologia, estado religioso, né? Que tinha uma senhorita chamada Pepper ali nos Estados Unidos. Ela entrava no mundo dos mortos e ela trazia, e ela falava com os mortos, mas esse mundo dos mortos era um inferno, né? Lá ele ainda pode entrar, mas aonde está os santos não pode entrar, né? Lá no Velho Testamento, quando aquela bruxa de Endor, ela chamou Samuel, é porque Samuel ali no Velho Testamento, os santos ainda estavam sobre o sangue de touros, sobre o sangue de animais. Então aquela bruxa ainda conseguia entrar ali no paraíso, mas agora não. Agora o sangue do Senhor Jesus Cristo não permite que nada passe por ele. E um santo, se ele parte, ele está na presença de Deus, né? Quando você parte daqui, você não está morto, você tem que regressar, até mesmo se você é um pecador, e ser julgado de acordo com os atos realizados no corpo, né? Paulo diz isso, que o que nós fazemos nesse corpo, nós temos que dar conta diante de Deus. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando em Morfe. Essa é a palavra. O cristão só vai mudar de forma, ele sai desse tabernáculo e entra em outro, ele é em Morfe, em outro tabernáculo. Agora Deus nessa etapa, sua criação mais tarde se formou em carne, Jesus. Desde quê? Desde o princípio o Espírito. Logo desceu para ser a palavra. Quero que os irmãos observem isso. Talvez não dê tempo de nós chegar, mas observe a linha que Jesus veio, né? Ele era aquela fonte de Espírito. Depois veio a ser a teofania, e depois veio a ser Jesus. O Branham diz que ele veio por uma linha, né? Uma linha reta. Desde o grande princípio o Espírito, depois desceu a descer a palavra, ela mesmo se tornando-se manifesto. A palavra todavia não se forma ela mesma, somente está falada em Morfe. Mais tarde ela chega a ser carne em Jesus, mortal, para provar a morte por todos nós os pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque, e ele revela aqui o que todos os atributos farão no final. Todo filho de Abraão, todo filho da fé fará sem sombra de dúvida o mesmo. Porém eu quero observar como temos nós que vir, como nós viemos, né? Vamos observar aqui um pouquinho. Agora a diferença entre vocês e ele
E vocês, a diferença entre ele, Jesus, e nós, vocês como filhos, vem? Ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe, e ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Logo mais tarde, já não vemos mais falar de Melquisedeque, porque ele chegou a ser Jesus Cristo. Melquisedeque era o sacerdote, porém ele chegou a ser Jesus Cristo. Agora vocês passaram isso, porque nessa forma ele sabia todas as coisas, e vocês nunca têm conseguido saber isso todavia. Porque Jesus sabia todas as coisas, porque ele veio naquela linha da palavra, ele era a palavra, então ele sabia todas as coisas, porém nós não sabemos. Por quê? Porque nós não viemos nessa linha reta, nós viemos no atributo, nós viemos direto para a carne, nós não viemos na linha da teofania, nós passamos direto para a carne. Vocês vieram como Adão e como eu, né? Não teve nenhuma exceção, todos vieram da mesma forma. Vocês vieram desde o atributo à carne, do pensamento de Deus direto à carne, para ser tentados. Porém, quando essa vida terminar aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Isso é onde vamos, essa é a palavra. Fazemos o atributo à carne, agora quando nós voltarmos, nós entramos no corpo palavra. E aí você tem vida eterna, né? Aquele corpo jamais vai poder morrer. Adão, a própria Eva, quando ela pecou, ela não pecou naquele corpo, ela pecou nesse corpo de carne. Então podemos olhar para trás, porque naquele corpo os dois eram iguais, não tinha diferença entre Adão e Eva. Mas no corpo de carne não, no corpo de carne a Eva foi um subproduto de Adão. Então podemos olhar para trás e ver o que temos feito, né? Quando nós entrarmos naquele corpo, nós vamos poder olhar para trás e ver o que nós fizemos. Agora não entendemos, nunca temos chegado a ser a palavra, somente temos chegado a ser um homem de carne, não a palavra. Porém observe, claramente o faz claro, vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês eram um pensamento no princípio. A única maneira da pessoa receber aquele corpo teofânico é se ela era um pensamento de Deus no princípio. E do pensamento ele veio direto para esse corpo, né? Mas esse corpo, eu creio que a alma, o Mombrana diz que a alma é a semente. Amém. A alma é a semente. Amém. Que vem predestinada eternamente, né? Isso prova, e o profeta diz que a sua alma é parte da teofania. Né? E quando essa alma que veio daquela teofania, ela reconheceu a palavra de Deus, na ressurreição aquela teofania vai vir buscar esse corpo que ela habitou, e ela ressuscitará no corpo glorificado. Isso prova a predestinação de Deus. Se tivesse outra mensagem aqui, eu ia entrar um pouquinho nesse assunto, né? Sobre essa semente. Está na mensagem de Cristo, é revelado em sua própria palavra. Vocês não podem ser a palavra a menos que você seja um pensamento. Você tem que estar no pensamento primeiro, né? Toda essa Bíblia, tudo isso estava no pensamento de Deus. Não creio que Deus tem um livro no céu com os nomes, ele não precisa registrar lá, né? Irmão Daniel, o GT, como nós estávamos conversando, né? O irmão Carlos Henrique, né? Não tem um livro ali, ali Sidney Teodoro, ali Jefté, ali Amazildo, ali irmão Silas, ali cada um de nós. Não, Senhor, Deus é infinito, Ele sabe todas as coisas, né? Mas tudo é uma representação, né? Não sei que tipo de livro ele tem, mas a Bíblia diz que há um livro lá, há um registro ali. Isso prova a predestinação de Deus. Vocês, vocês são um pensamento, você tem que estar no pensamento primeiro. Amém. Por que aquela mulher do poço, com 7 maridos, né? E com 6 maridos, com 5, aliás, e o sexto que ela estava não era marido dela, e o sacerdote que se dizia santo, porque que ele não pôde receber a Jesus e ela pôde. O profeta diz que ela tinha uma representação,
E a representação dela é que Deus pensou nela antes da fundação do mundo. Deus viu que ela cairia. Deus viu que ela ia ter 5 maridos e ela precisava de um Redentor. E Deus veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo e redimiu ela. E Ele veio nos redimir também, porque em nós não existe nada melhor do que nela. O Brana disse ontem na mensagem ali em São Paulo, muitos condenam Jonas e não sabem o que está falando, porque Jonas estava na vontade perfeita de Deus, porque um profeta ele é dirigido por Deus, tudo que ele faz é com um sinal, e Jesus disse que o sinal de Jonas, ele ficou 3 dias e noites no ventre da baleia, para ser um sinal da ressurreição. Porém, observe claramente, se torna claro, porém vem vocês, para suportar a tentação, vocês tinham que sobrepassar a teofania. Se você tivesse vindo na mesma linha de Jesus, você também não cometeria pecado. Vocês tinham que vir aqui sobre a carne, para ser tentado pelo pecado. Por isso que eu creio que Adão não lembrava das coisas que ele tinha antes na teofania, porque o que faz lembrar, é a sua alma. E se ele veio naquela linha, se ele não veio não passou pela teofania, então ele veio direto para a carne do atributo, ele não podia lembrar também. Vocês tinham que ver aqui na carne para ser tentado pelo pecado. E então se suportarem, tudo que o Pai me tem dado virá a mim, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Tinha que ser primeiro. E então veem vocês, ele desceu diretamente pela linha regular do atributo. Antes da fundação do mundo, seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro. E então disso ele chegou a ser a palavra, a teofania, que podia aparecer e desaparecer. E logo ele chegou a ser carne e regressou outra vez e ressuscitou esse mesmo corpo em uma condição glorificada. Porém vocês passaram a teofania e chegaram a ser homem de carne para ser tentado pelo pecado. E então se esse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Todavia não temos os corpos. Porém observe, quando esse corpo recebe o Espírito Santo de Deus e a vida imortal dentro de vocês, põe esse corpo em sujeitão a Deus. Aleluia! Amém. Você recebe o Espírito Santo, esse corpo então se torna sujeito a Deus, sujeito à palavra, e o que a palavra diz você fala amém, e você faz a palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Não é somente ler, não é somente ouvir, é guardar. As 3 coisas nós temos que ter dentro do nosso coração. E é aí que muita gente vai ficar para trás, que acha que é somente fazer uma coisa. Não, Senhor, nós temos que seguir toda a mensagem de Deus, O que é nascido de Deus não comete pecado, ele não pode pecar. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não andam conforme a carne, porém conforme ao Espírito. Aí vem isso sujeita ao corpo de vocês. Essa palavra redimida, que ela não se alimenta de nada mais, ela se alimenta somente da palavra de Deus. Se alguém chega de fora falando alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, você fala: para trás de mim, Satanás, porque você nasceu para alimentar da palavra, e a palavra de Deus veio através do mensageiro da era. Qualquer coisa fora do mensageiro da era, você joga fora. Ela não serve para nada, não serve para nada. E vocês, se tão somente pudessem deixar de beber. A pessoa diz: se eu pudesse, somente entre em Cristo e tudo desaparece. A pessoa ouve essa mensagem e fala: mas é muito difícil, como é que eu vou aguentar parar de cortar cabelo, parar de usar calça, parar de beber, parar de cobiçar, Você não tem que parar de nada, somente deixa Cristo entrar. Aí Ele faz a obra. Se eu pudesse fazer a obra, não precisaria dele, mas é Ele, o que você precisa é deixar que Ele entre. Fala: Senhor, eu tenho esses costumes que é contra a palavra de Deus, tire isso de mim. Faça com que eu viva somente para Ti. E quando você abre o seu coração, Ele entra. O profeta diz que quando Ele entra, Ele sela o lado de dentro, então do lado de fora Satanás fica longe.
Porque o corpo de vocês está sujeito ao Espírito Santo. Já não está sujeito às coisas do mundo, estão mortas. Seus pecados estão sepultados no batismo e vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando vocês têm chegado a estar sujeitos ao Espírito e trata de viver essa classe de vida correta, quando vocês mulheres afirmando que têm o Espírito Santo e saindo aqui usando short curto e coisa, como pode fazê-lo? Como poderia o Espírito de Deus em vocês deixá-la fazer alguma vez uma coisa semelhante a essa? Simplesmente não pode ser assim. Certamente não pode ser. Ele não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. E então, quando você chega a estar sujeito a esse Espírito, sujeita todo o seu ser a esse Espírito. E esse Espírito não é nada mais que essa semente palavra manifestada, o vindicada, aleluia, feita viva. E quando a Bíblia diz não faça isso, esse corpo rapidamente dá a volta conforme a isso. E não há nenhuma pergunta. Não há nenhuma pergunta. Simplesmente fala, não vou fazer e pronto. Se a palavra de Deus diz isso, você não fica questionando, perguntando, você simplesmente fala amém. Não tem mais pergunta. E o que é? É o penhor da ressurreição. É o penhor da ressurreição, né? Esse Espírito Santo no seu coração. É uma pena que o tempo passou. Esse corpo será ressuscitado de novo, porém já tem começado. Já tem começado a ressurreição, né? Nossa alma já está redimida. Agora nós estamos esperando uma adoção plena, uma Mombrana diz, que será na primeira ressurreição, onde nosso corpo será também redimido. E nós receberemos um corpo conforme o seu próprio corpo glorioso. E nós seremos como Ele é e o veremos como Ele é. Mombrana diz que quando Jesus ressuscitou, né, nós não entramos ainda em quem é este Melquisedeque, mas todo mundo sabe que esse Melquisedeque era Deus, né? Esse Melquisedeque se fez carne e habitou entre nós, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né? O Mombrana diz que quando Jesus ele esteve aqui na terra e aquele corpo se tornou 100% submisso à palavra de Deus, ele não fazia nada que não fosse a vontade do Pai, e aquele corpo morreu. Mombrana diz que aquele corpo morreu e foi para o pó da terra, porém o Espírito que estava nele, né, entrou, né, aquela alma entrou na teofania, e todos nós sabemos que aquela teofania foi aonde? Foi para o inferno. Ela foi lá no inferno pregar para as almas em prisão, conforme está escrito em Pedro 3, verso 18, né? Que ele foi e pregou para as almas em prisão. E o Espírito que era Deus permaneceu em cima. E o que ele ficou esperando? A Bíblia diz que e dentro de 3 dias ele ressuscitaria. Então ele não poderia ressuscitar antes e também não poderia ressuscitar depois. Ele tinha que esperar a palavra de Deus cumprir. E quando Deus cumpriu a palavra, o que aconteceu? Aquele Espírito desceu na teofania novamente, e a teofania foi lá onde ele estava e ressuscitou aquele corpo. E o Mombrana diz que isso acontecerá com cada um dos filhos de Deus. Quando nós partimos desse mundo, o Espírito volta para Deus, diz a palavra de Deus. Isso não é o Espírito que você ganha para viver nesse mundo, não. É o Espírito Santo que você recebe. Ele volta para Deus, né? E ali fica, e a sua alma vai para a 6ª dimensão, e esse corpo para o pó, de onde nós viemos. Mas quando a palavra de Deus se cumprir, quando chegar no tempo daquela ressurreição, a trombeta da ressurreição soar, então o profeta disse que aquele Espírito Santo que morou em você, que morou em mim, ele vem e pega a teofania novamente, e a teofania desce para buscar esse corpo, e nós ressuscitamos num corpo glorificado. Então, meus irmãos, não há falha. Deus prova a sua palavra, e Ele cumpre a sua palavra, e sempre vai ter um povo que vai crer na sua palavra, né? E vai esperar. É verdade. Mas a pessoa que não está esperando, ela nunca vai receber.
profeta diz que você só recebe quando você está esperando. É por isso que eu creio que aqueles que não creem que o irmão Branham vai retornar na ressurreição, eles nunca vão receber o irmão Branham, porque ele só virá para aqueles que estão esperando e estão aguardando isso. Eu estou aguardando isso. Eu creio que um dia desse eu vou ver ele ressuscitado, e depois vou ver de vez em quando alguns dos santos aparecer, que o irmão Branham diz isso, que você vai olhar assim, mas quem é aquele lá? Aquele lá parecia o seu Antônio, rapaz, né? Quem era aquele lá? Parecia a minha mamãe. Ô, irmão Aguinaldo, será que é ele? O irmão Branham disse que você vai dizer, daqui a pouquinho eu vou ser transformado, né? Vai chegar um momento que eles vão vir todos para o nosso meio. O profeta diz, quando você vê ele chegando num corpo glorificado, você será transformado num piscar de olhos, para cumprir a palavra de Deus que Paulo diz, no momento, no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. E aí, meu irmão, vai ser uma festa. Aí vai ser uma festa, porque vai haver uma festa entre todos os ressuscitados, porque quando Jesus vier, o profeta diz que ele vai querer atenção só para ele. Ninguém vai estar procurando ninguém mais, vai só estar olhando para ele, porque ele é o centro de todas as coisas. Grande Melquisedeque, que se fez carne e morreu por nós, e nos redimiu, e nos resgatou, o que Adão perdeu, aquele livro que Adão perdeu, ele resgatou, e está na mão dele, e diz o profeta que ele deu para o 7º anjo, aqui na terra, revelar para nós todas essas coisas. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Abençoe, meu irmão. Agora eu posso devolver. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus pela mensagem, né, irmãos? Deus continue abençoando o nosso pastor. Gostaria de cantar mais um hino aqui. Depois o irmão Rick encerra para nós, por favor. É o hino de número 165, 165, amém? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando um dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo, que é o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o
cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos que estavam através da internet nos acompanhando. Amém? Uma boa semana para todos. Amém? Nosso amado e bondoso Pai Celestial, Tua palavra é que salva, que cura, que liberta. E o Senhor deu a Tua palavra para nós vencermos. Creio, Pai, que foi Davi que diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ajuda também nessa noite, ó Pai, a nós esconder o que foi falado aqui no nosso coração. E concede fé cada dia mais para cada um de nós. Ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, quando o inimigo das nossas almas vier, ó Deus, nos tentar, nós possamos dizer: está escrito. Senhor Jesus, continua abençoando, Pai, esse pequeno rebanho, concedendo graça para nós permanecer, ó Pai, fiel à Tua palavra, Senhor. Deus amado, nos despede em paz para o nosso lar. Guarda, ó Deus, cada um de nós debaixo da Tua divina proteção. Se houver o amanhã, Senhor, abençoe, ó Pai, aonde nós andar. Põe o Teu anjo a nos guardar, ó Pai. Querido Pai, tudo que foi realizado aqui é para glorificar o Teu santo nome. E nós Te agradecemos e Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.